O Eu Acredito Podcast valoriza a importância do testemunho para o fortalecimento da fé em Cristo Jesus. No entanto, é fundamental ressaltar que as experiências individuais isoladas apresentadas neste canal não devem ser consideradas como doutrina bíblica. As opiniões expressas pelos convidados não representam necessariamente a posição oficial do podcast. Será que essas guerras que são chamadas de mundial foram mundial mesmo? Não. O único evento mundial que nós tivemos foi a pandemia. Porque foi toda a humanidade escravizada. Então é uma falácia que tivemos duas guerras mundiais, agora estamos esperando... Mas o que acontece? Na Primeira Guerra Mundial e a Segunda, a primeira gerou a recessão americana. Que se quebrou um sistema para se estabelecer outro. Na verdade, você tem a Guerra Napoleônica, que ela tem um impacto... porque ela acaba tendo um impacto maior sobre a Europa, inclusive, né? Do que... Só que não causou o índice de mortalidade pela ação armamentista usada na Primeira e na Segunda Grande Guerra. Mas se você pegar a Guerra Napoleônica, a Primeira Guerra e a Segunda Grande Guerra e bota ali a gripe espanhola, né, no meio entre a Primeira e a Segunda, você tem a resposta da densidade demográfica negativa na Europa, associada ao movimento em 60 de meu corpo, minhas regras e o uso do anticoncepcional. Você vê, a França, ela era o país mais populoso no século XIX. Ela, densidade demográfica negativa. A Alemanha, densidade demográfica negativa. Inglaterra, caminhando para densidade demográfica negativa. E não sei se vocês acompanharam, né? O Brasil, por causa do problema da PAN, de 2020, nossa densidade demográfica também agora é negativa. Redução populacional. É negativa. Então você vê que você tirou os homens no primeiro momento, né? Na sequência, agora estão trazendo as mulheres para o campo de batalha. Isso é esterilização e exterminação da geração Z. E isso tem a ver com o que tu acabou de beber aí. E a de bolinha ainda é pior. Meu Deus! Ontem eu consegui salvar o Fabinho. Você arranquei da boca dele, tirei da boca dele. Mas tá? Então o negócio é grave. Então você vê que há uma alteração. Esse cara tá muito bonito, cara. O sorriso dele tá bonito, né? Tá bonito. É bom olhar pra ele, cara. Jesus. É Jesus mesmo, cara. Jesus mesmo. Só Jesus mesmo, cara. Só Jesus mesmo. Mas em resumo, você tem uma mudança na epigenética humana ligada ao que se come, aquilo que se bebe, o que se respira e frequência. Você lembra que ontem a gente falou sobre frequência, né? Sim. Ok? Então, hoje eu consegui fechar com o cara. Agora nós vamos ter a parada. Vou te botar na fita. O cara hoje fechou comigo lá, o japonês, entendeu? Então a gente vai conseguir ter, né? Para poder fazer o processo de controle para redução da poluição eletromagnética. Eu estava mostrando aqui para o Carlinho, né? A gente colocou aqui o quanto de poluição eletromagnética nós estamos sendo expostos. Então, todo mundo, e eu vou dizer que isso é gravíssimo, tá? Nós estamos adoecendo, principalmente hoje, por causa de poluição eletromagnética. Então, todo mundo que teima em dormir com o bendito do celular, com Wi-Fi, né? Você está alterando a tua epigenética e você está adoecendo, porque o objetivo é arrebentar com a mitocôndria, de fato, para justificar o sangue sintético e os nanobots, Carlinhos. Os caras querem botar isso até 2030, Fabio. Todo mundo vai trocar sangue. Você olha sabe, duas coisas, né? A gente já mudou, a gente foi para longe aqui, né? Vamos lá. Nós vamos falar sobre o Bilderberg. Tá. Mas eu falei aqui da guerra. Daí entra. Mas tá ligado a isso que ele falou aqui. Você sabe que a Damares pediu vista, graças a Deus. Mas eles estão querendo criminalizar de 6 a 2 anos de prisão quem falar mal das vacinas. Total. Então imagine que a mudança genética foi absurda, que nem o sangue sintético, entre aspas, aí, né? Acelerou em muito, e a questão de alimentação. Então, assim, a ideia da pandemia não foi só tu viu, um teste de controle, foi um teste de mudança comportamental.
Eles Redução lançaram, populacional, extermínio, enfermidades. eles lançaram essa semana que passou a informação dos microcondutores com hidrogel. Então você vai ter o microcondutor com hidrogel, o nanobolt e mais o chip para integrar uma consciência individual coletiva digital. Isso está em curso. Eu não quero ser negacionista, não. Eu não sou negacionista. Eu não estou negando a existência da guerra, não nego também a existência de uma pandemia. Não sou negacionista, não. Mas essa questão do homem ter ido à Lua, né? Tem negacionistas que negam essa experiência. Vamos falar primeiro das famílias aí, cara. Tu já tá sem vamos falar sobre as famílias Bilderberg. Tu quer que eu vire um TDAH aqui também, cara? Vamos falar sobre as famílias Bilderberg. Porque essa reunião do Clube Bilderberg é muito importante para a questão mundial, né, pastor Carlos Cardoso? Mas o senhor vai falar sobre isso daqui a pouco. Agora eu quero saber a sua visão. O homem em 69 foi na Lua, o pastor Carlos Cardoso? Léo. Aí. Eu vou responder isso com uma pergunta. Não, pastor Cardoso, sabe qual é o problema? Eu falo 69, o Léo vai casar. Eu agora. Ele fica pilhado demais quando fala isso, entendeu? Caramba. Não sei porquê. Vamos lá. 69. Ficou vermelho. Ai, do céu. Só misericórdia. Irmão, eu acho que o povo não compartilhou, hein? Não saiu de 1.700 Não aí. saiu, o povo não compartilhou. Não Mas quer ganhar o like deu, porque deu 1.200 likes. Mas não quer ganhar mentoria, não. Tem que ser 2.500. Irmãos, compartilhe. Vamos lá. Primeiro, vou fazer isso com uma pergunta. Tem como um presidente... Sobre a Lua, né? Em 69, ligar pro cara que tá na Lua por telefone? Calma aí, tu vai responder isso de novo? Ô, pastor Cardoso? Pastor Cardoso? Essa aí é só pra ficar bom pro corte, só pra ficar bom pro corte. O senhor acredita que o homem foi à Lua? Eu não acredito. Mas em 69 o senhor não acredita? Nem agora. Por que o senhor não acredita que o homem foi à Lua em 69? Então, eu vi estudo científico. Nós temos uma proteção na Terra que nós não temos massa ainda para atravessar a nossa proteção. Não tem, na minha visão. O homem pode chegar a muitos mil pés e ter várias visões. Agora, essa ideia de ultrapassar isso, na minha visão, é a minha visão, né? Impossível. Mas o que o senhor falou? O que tem a ver a questão do telefone? O telefone. Tem como o presidente conversar por telefone com um astronauta? Que telefone que estava lá? Porque o telefone era tudo via fio. Isso em 69. Não era? E aí, doutor, o senhor que é cientista? Não, ele ligou. Em 69 ele telefonou. Não, o que o Carlos colocou é tão sério, né? Que até a bandeira na Lua tinha vento, né? Sim. Então, isso tudo aí causou um tererê gigante, né? Criou uma descredibilidade em relação ao processo que continua hoje com todas as tentativas de credibilizar. Agora, essa questão que o Carlos colocou, ela é bastante interessante porque quando você pensa, né, nessa proteção, nós temos a bendita da frequência Schumann, que é quem produz esse campo eletromagnético, e ela toda alterada. Está parando. Esse é o termo. Ela está parando. E se ela parar, brother, vai dar uma treta gigante. Aí abre. Aí abre. Vai dar uma treta. E fica uma pergunta também. Se em 69 o homem foi à Lua e pisou na Lua e colocou a bandeira lá, por que agora a gente não tem imagem através do Artemis que o homem pisou na Lua também? Não tem como. A gente tem muita questão cinematográfica. Desde a primeira, que você vê muito furo na própria criação do que criaram lá da ideia, que a ideia de 69 era aquela guerra entre a Rússia e Estados Unidos, a guerra de conquista de espaço e poder, né? Agora, eu vejo... abre aí, doutor, para mim, Apocalipse 6:12. Eu vejo o seguinte... como o doutor falou, a gente está hoje na inversão do campo magnético da Terra. Não tem como atravessar, Fábio. Então, na minha visão, não tem como atravessar. Não tem como. A única passagem bíblica que diz que a nossa proteção vai ser aberta é Apocalipse 6:12 a seguir. Aí vai acontecer a inversão completa do campo magnético. Que é o quê? Vai abrir a nossa proteção e tudo que está no espaço entra na Terra. Vamos lá, não sei se eu concordo. Vamos lá, 6:12. Vamos lá. E havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como saco de silício e a lua tornou-se como sangue.
e estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Que é a Schumann. Que é o que e não é científico o que eu tô falando. Total. Porque a ideia científica é que quando o polo se inverter, vai haver um rebuliço na Terra. Mas vamos continuar porque os bunkers tá ali. Os bunkers tá ali, ó. E os poderosos do mundo sabem disso. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, olha o pessoal dos juízes, das altas cortes, aqui. Os tribunos, ok? Os poderosos e todo servo e todo livre se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, escondendo do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Agora vamos lá, vamos ligar isso a tudo que está acontecendo? Total. A gente está numa procura desenfreada por bunkers, mundialmente. Eu ia até te fazer essa pergunta aí, porque vocês estavam falando sobre as famílias mais poderosas, sobre a questão do apocalipse, sobre esses acontecimentos, que parece que esses poderosos acreditam tanto em um apocalipse, em algo que está por vir, que eles estão procurando bunkers, né? Eles já estão preparados para o apocalipse. Então, assim, por exemplo... mas não no entendimento nosso, né? Eles porque creem... na cabeça deles, o que vai acontecer? A IA sai de controle, e porque ela sai de controle, junto com o problema da Schumann, eles precisam sair do planeta. Refúgio. Que é aquela ideia do grande engano, né? Que está em Tessalônica 2, né? 2:2. Então, há uma operação do engano em curso. Você tem uma ideia, né? Eles esse ano vão falar do desacobertamento, né? 19 de abril, aquela sonda que a gente mandou até o 3 Atlas, a bendita da sonda vai dizer o que tem lá. Os caras já anteciparam dizendo que o 3 Atlas está andando com um cara junto e deixando um pedaço pelo caminho. Isso simula tranquilamente uma invasão aliens. 3 corpos, para ficar legal. Ontem, eles publicaram que sumiu 10 cientistas americanos, ninguém sabe onde é que estão, entre militares inclusive, que tinham acesso a informações sigilosas do governo americano. Simplesmente os caras desapareceram. Foi a última. Ontem isso veio à tona. É uma bomba. E está diretamente ligado àquele filme 3 Corpos. Começa a dar problema, os cernes começam a ter problema no mundo, ok? Há uma explosão de problemas virais, inclusive falando em cerne, Campinas está recebendo, né, um bendito laboratório de 4ª geração, tu viu isso? Campinas, 4ª geração, do lado próximo ao CERN. Cara, não pode ter um acelerador de partículas e um laboratório de 4ª geração que vai processar vírus. Por que alguém está botando um do lado do outro, Carlinhos? O que eu vou dizer assim, a minha opinião assim, sobre essa questão, né, vamos pegar o texto e vamos concluir aqui. Entra na questão seguinte, existe um grupo na Terra que sabe tudo que vai acontecer dentro do âmbito científico, porque o que está na Bíblia aí é ciência ou não é? Ciência, total. Está havendo, total. Por exemplo, está havendo a inversão do polo magnético? Está havendo. A gente está vendo, estão falando da rotação da Terra diminuir e tantas outras coisas, está acontecendo muita coisa nesse ciclo. Algumas pessoas já dizem que o Sol tem mudado de cor, né? Sim. Aí entra nessa questão... Mas aí é um problema por causa justamente dessa mudança da Schumann. Porque o Sol lá fora ele é branco. É branco, ele não é. Ele é branco. Ele só vira amarelo ou laranja ou vermelho por causa da nossa atmosfera. Conclua o... Então, o que acontece? A gente vê que o que está no Apocalipse, ele é... E a gente tá falando aqui do homem na lua. Eu só peguei esse texto para não perder a linha de raciocínio. Uhum. Que o único texto que me mostra na Bíblia que vai se abrir a nossa proteção tá aí. Então não tem como o homem sair da Terra para ir para a Lua, nem para ir para Marte? Isso não é uma questão que o pessoal tá dizendo, isso aqui é terraplanismo. Não, isso é ciência. Então eu não acredito que nós temos tecnologia para isso. Então, eu não tô dizendo, por exemplo, a gente quem voa voo de cruzeiro chega, alguns dizem...
O pessoal, estamos a 10 mil pés, 3 mil metros de altura. 10 mil pés você já não vê nada aqui, você só vê quando você está a 3 mil pés. Voo internacional chega muito mais alto, né? E você vê que cada vez você pode ir mais, mas chega um limite que você não passa. Então nós não temos. E pode ver, todo foguete que sobe, ele faz uma encurvatura, ele não vai em linha reta. Pode pegar lá o Artemis aí. É Artemis que subiu? É o Artemis, né? Mas ele faz uma curva. Mas, por favor, aqui, me ajudem. Os senhores que são cheios de informações. Não, nós temos que trazer um cearense pra mesa. A questão é ciência. É cearense. Tá, ciência. Mas falar em foguete, você tem que trazer um cearense, cara. Por quê? Porque o Ceará hoje domina, né, a linha de estudo do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Mais de 50% lá são cearenses. Inclusive, abriu um ITA lá no Ceará por causa disso. Mas então me ajuda aqui. Se o homem não foi à Lua em 69 e não foi agora em 2026, o porquê então? Os senhores do mundo... Existe um filme chamado... Querem dizer, querem mostrar que o nome do filme. Qual a ideia dos caras? O nome do filme tá ligado a isso. Não olhe para cima. Lembro. E veja bem, no momento em que todo mundo está focado em 1001 coisa, o povo começou a olhar para onde? Nossa, o cara tá no espaço, todo mundo estava privado, a internet chovendo de vídeo, de imagem da Lua, agora aumentando. Então tudo é boi de piranha. O que é o boi de piranha? Quando o boiadeiro quer passar com uma boiada, ele sangra um boi lá longe, as piranhas vão lá, ficam se alimentando e ele passa com uma boiada. Enquanto todo mundo tá olhando para o céu, imaginando coisas... Existe muita coisa sendo colocada em ordem aqui na Terra. Caramba! Agora foi forte, né? O Barão veio da Europa meio... Profundo. Que isso? Olha só, deixa eu te ajudar com a Apocalipse 6, o 8. E eu olhei e vi um cavalo amarelo, que é o verde. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, maiúsculo. O único cavaleiro que tem nome é esse cara aqui. E aí o Morte... Ok? E o inferno o seguia. Quem seguia ele, Fabinho? O inferno. Ok. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, guerra, com fome. Isso aqui é o combo, né? Com fome, com peste, olha o combo. Com peste e com as quimeras. Ok? Suíça, trabalhando em quimera. Japão, trabalhando em quimera. Chinês, trabalhando em quimera. Meu Deus, Jesus! As quimeras, Fabinho. Você tem noção? Isaías fala dos centauros, né? Tá lá em Isaías. Fala de centauro. Você sabia que a Bíblia fala de centauro? O que tá lá em Isaías. O que acontece? Tu sabia, Fabinho? Não sabia.